E aí, família em Cristo? Seja muito bem-vindo a mais um momento especial juntos. Espero que a mensagem de hoje fale diretamente ao seu coração e traga reflexões importantes para a sua vida. O véu rasgado, quando o céu responde à cruz. Mateus capítulo 27, versículos 51 a 54. A palavra de Deus diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, ressuscitaram, e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor, e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, nos momentos finais da crucificação de Nosso Senhor, quando a escuridão cobria a terra e o grito de abandono ecoava no Calvário, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, a terra tremeu, rochas se partiram, e túmulos se abriram. Mateus 27 para 51-54 descreve estes eventos cósmicos que acompanharam a morte de Jesus. Talvez você já tenha ouvido sobre estes sinais, mas hoje desejo que vejamos além dos fatos para compreender seu profundo significado teológico. Pois naquele momento, quando o Filho de Deus entregou seu Espírito, o próprio céu respondeu com um testemunho indelével de que algo sem precedentes havia acontecido na história da redenção. Primeiro, o véu rasgado, acesso livre, versículo 51 parte A. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo não era uma simples cortina. Este era um tecido espesso e ornamentado que separava o Santo dos Santos do resto do templo. Era o símbolo mais tangível da separação entre um Deus Santo e a humanidade pecadora. Durante séculos, apenas o sumo sacerdote podia ultrapassar este véu, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O que significa esse rasgar do véu? A direção é crucial, de alto a baixo. Este não foi um ato humano, mas divino. O próprio Deus rasgou o véu, declarando que a separação entre ele e seu povo havia terminado. Como diz Hebreus capítulo 10 versículos 19 e 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou pelo véu, isto é, pela sua carne. A mensagem é clara: o sistema sacrificial do Antigo Testamento agora estava obsoleto. O verdadeiro sacrifício havia sido oferecido. Cristo, nosso sumo sacerdote, abriu o caminho para Deus. Aplicando, irmãos, vocês compreendem o privilégio que temos hoje. Não precisamos mais de intermediários humanos ou rituais elaborados para nos aproximarmos de Deus. Por meio de Cristo, temos acesso direto ao trono da graça. Quando oramos, entramos diretamente na presença do Altíssimo. Não desperdicemos este acesso extraordinário que custou o sangue precioso de nosso Salvador. Segundo, a terra tremendo, criação testemunhando, versículos 51 parte B e 52 parte A. A terra tremeu, as rochas se partiram, e os túmulos se abriram. O segundo sinal é um terremoto sobrenatural. Na Escritura, terremotos frequentemente acompanham teofânias, manifestações diretas de Deus. Quando Deus desceu ao Monte Sinai, a montanha tremeu, Êxodo capítulo 19 versículo 18. O profeta Elias experimentou um terremoto antes da presença do Senhor, 1 Reis capítulo 19 versículo 11. Aqui, a própria criação reage à morte do Criador. É como se o mundo natural não pudesse permanecer indiferente diante do derramamento do sangue do Filho de Deus. Como Hildegard Bingen poeticamente expressou, o sangue que sangrou em um grito. Os elementos sentiram seu toque e tremeram. As rochas se partiram, a mesma criação que estava sujeita à maldição por causa do pecado agora testemunha o início de sua redenção. Como Paulo escreveria mais tarde, toda a criação geme e suporta angústias, aguardando sua libertação da escravidão da corrupção, Romanos capítulo 8 versículos 21 e 22. Aplicando, quando contemplamos a cruz, nossa resposta deveria ser ao menos tão visceral quanto a da criação inanimada. Se rochas se partiram diante da morte de Cristo, como nossos corações endurecidos podem permanecer intactos? Como escreveu Charles Wesley,
vê, da rocha ferida a fonte fluir, possa eu esconder-me nela. Terceiro, os santos ressuscitados, primeiro fruto da vitória, versículos 52 parte B e 53. E os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitados. E, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Eis aqui o terceiro e mais extraordinário sinal, a ressurreição de santos que haviam morrido. Estes versículos antecipam a grande verdade que Paulo articula em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O texto especifica que estes santos saíram dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus. Mateus está cuidadosamente preservando a primazia de Cristo como o primogênito dentre os mortos, Colossenses capítulo 1 versículo 18. A morte de Jesus inaugura a possibilidade da ressurreição, e sua própria ressurreição é o primeiro fruto que garante a ressurreição futura dos crentes. Não nos é dito quem eram estes santos, embora a tradição tenha sugerido que poderiam ser profetas, patriarcas e mártires do Antigo Testamento. O importante é que eles testemunharam em Jerusalém que a morte havia sido derrotada. O poder da ressurreição já estava operando. Aplicando, a ressurreição não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade presente que começa a operar em nós agora. Paulo exorta: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3 versículo 1. Nossa união com Cristo nos dá uma vida ressurreta que começa hoje, transformando nosso caráter e propósito enquanto aguardamos a plena redenção de nossos corpos. Quarto, a confissão dos gentios, reconhecimento universal, versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O círculo de testemunhas se expande. Agora temos soldados romanos, gentios, confessando a divindade de Jesus. Estes homens não estavam familiarizados com as profecias messiânicas, mas os sinais cósmicos os levaram a uma conclusão inevitável: este não era um criminoso comum, mas verdadeiramente o Filho de Deus. O que os líderes religiosos haviam zombado como uma falsa pretensão: se és filho de Deus, desce da cruz, estes soldados pagãos agora proclamam como verdade. Como escreveu Paulo, o que é loucura para o mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27. Aqui vemos o amanhecer da igreja gentílica. Mesmo enquanto Israel rejeitava seu Messias, as primeiras sementes da fé estavam sendo plantadas entre as nações. O véu havia se rasgado não apenas no templo, mas também entre judeus e gentios. Aplicando, não existe um único tipo de pessoa para quem Cristo morreu. A cruz destrói todas as divisões humanas. O Evangelho tem poder para tocar até aqueles que parecem mais distantes da fé, como um soldado romano presenciando uma execução. Nunca subestime o poder do testemunho da cruz para transformar vidas, independentemente da origem, educação ou posição social. Concluindo, nestes poucos versículos, Mateus nos mostra o significado cósmico da morte de Cristo. O véu rasgado proclama nosso acesso direto a Deus. A terra tremendo testifica sobre a magnitude do evento. Os santos ressuscitados anunciam a vitória sobre a morte. A confissão gentílica aponta para a universalidade da redenção. Quando Jesus clamou: está consumado, e entregou seu espírito, algo fundamentalmente novo começou. O céu respondeu ao sangue derramado do Filho de Deus, rasgando o véu, sacudindo a terra, abrindo túmulos e conquistando corações pagãos. A questão para nós é: como responderemos? Continuaremos a viver como se o véu ainda estivesse intacto, mantendo-nos distantes de Deus? Ou nos alegraremos com o acesso livre que temos ao Pai através do sangue do Filho? Vivamos como pessoas do outro lado do véu, que experimentam a presença de Deus, celebram a vitória sobre a morte, e proclamam com o centurião: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oremos. Pai Celestial, Tu que rasgaste o véu para nos dar acesso à Tua santa presença através do precioso sangue de Jesus Cristo, fez-nos viver na plena consciência desta graça imerecida. Que o sacrifício do Teu Filho não tenha sido em vão em nossas vidas.
Que o poder da ressurreição opere em nós hoje, transformando nossos corações de pedra em corações de carne. Concede-nos a humildade para reconhecer, como o centurião, a divindade de Cristo. E a coragem para proclamar esta verdade a um mundo que tanto precisa dela. Por Jesus Cristo, nosso único mediador e Senhor, que vive e reina, agora e para sempre. Amém. Que o Senhor continue abençoando sua caminhada. Até nosso próximo encontro. Em Cristo. Haroldo Pontes.